se vocês que me acompanham perceberam, mas nós atingimos 8.000 inscritos no canal. E para celebrar este momento, eu decidi trazer uma nova coluna, digamos assim, para o canal. E essa coluna vai se chamar Notícias Incríveis. E para a gente inaugurar esse momento, já que a gente fala tanto aqui sobre os casos maravilhosos dos nossos jornalistas incríveis deste Brasil... Brasil! Eu trouxe aqui uma notícia incrível para você. A notícia, já não bastasse a situação ser ruim, a maneira como ela foi retratada foi pior ainda. Então vamos lá. E eu já agradeço a minha amiga Tati Psitelli, porque foi do perfil dela que eu vi essa maravilhosa notícia e que foi daí que eu tive a ideia de criar este quadro. Vamos lá. No jornal o Globo, Barroso chama Joaquim Barbosa de negro de primeira linha em discurso. Ao tentar elogiar ex-presidente da corte, colega comete gafe e ex-ministro diz que não comentará. Veja, acho erro nessas duas orações. Vamos começar pelo fato. O que aconteceu é que o ministro Luiz Roberto Barroso, ao fazer um discurso que supostamente seria elogioso ao Joaquim Barbosa, no ato em que se coloca o quadro dos ex-presidentes da corte, o que ele faz, na verdade, é essa fala aqui. A universidade, o UERJ, aliás, força UERJ, tô com vocês, teve o prazer e a honra de receber um professor negro, um negro de primeira linha, vindo de um doutorado de Paris, disse Barroso em trecho do discurso sobre a trajetória de Barbosa. Se você não sabe, na nossa história a gente teve mais, 300 anos de escravidão. E durante o século XIX, por exemplo, quando os jornais estavam aí surgindo e aparecendo, havia muitos classificados de negros, ou porque tinham fugido, ou porque seriam vendidos ou alugados. Isso mesmo, você não está delirando. Isso foi há pouquíssimo tempo atrás. E nessas ocasiões, o que acontecia é que esses indivíduos, eles eram retratados praticamente como animais, porque eles tinham suas características físicas ali, determinadas, esclarecidas, para quando se queria vendê-lo ou alugar, por exemplo, uma pessoa negra, ou então quando se tinha fugido alguém, havia ali os traços, todas as descrições eram feitas de maneira horrorosa, terrível. E aí, o que a gente vê aqui, na verdade, é um ato de absoluto racismo do digníssimo, ilustríssimo ministro Roberto Barroso, que evidentemente jamais iria declarar que isso foi um ato de racismo, mas quando ele resolve de chamar este homem de um negro de primeira linha. Se ele faz isso é porque existem outros negros, negros de segunda linha, terceira linha, quarta linha, e este é o negro de primeira linha. Algo que nos remete a esses classificados antigos, em que se classificava efetivamente pessoas negras em função das suas características. E se você acha que isso não é um absurdo, que eu tô aqui de mimimi e pelo amor de Deus é só uma expressão para dizer que ele era uma pessoa interessante, eu vou fazer com você um exercício. Eu gostaria que você invertesse aqui os papéis e imaginasse Joaquim Barbosa fazendo esta fala. A universidade tem o prazer e a honra de receber um professor branco, um branco de primeira linha, vindo de um doutorado de Paris. Você acha possível que essa fala aconteça? Você acha possível que alguém chame um branco de primeira linha? Certamente você vai achar estranha essa fala, porque ela não aconteceria. De modo que chamar um negro de primeira linha é um ato horroroso de racismo. Não bastasse ter sido horrível isso acontecer em pleno 2017, e a gente sabe que isso acontece em todos os lugares, não só nessa ocasião, horrível também é a notícia. O nosso querido jornalista, ao relatar o que aconteceu, disse assim: o semblante de Barbosa mudou quando o ministro Luiz Roberto Barroso falou na tentativa de fazer um elogio e, na verdade, cometendo uma gafe. Que o ex-ministro era um negro de primeira linha durante o discurso na cerimônia. O que este querido jornalista não entendeu é que não é uma gafe, é um ato mesmo de racismo, tá? Essa maneira suave de dizer isso, esse eufemismo maravilhoso e, na verdade, uma justificativa terrível da fala discriminatória do ministro, tá bem ruim, tá péssimo. Até perdi o que eu ia falar. Na tentativa de fazer um elogio. Então a gente está justificando a maneira como o ministro falou, quando na verdade a gente deveria estar já fazendo uma crítica mesmo, tá? Não fazer isso desse jeito, não precisava assim beijar tanto o ministro Luiz Roberto Barroso. Foi sim preconceituoso, portanto, era só dizer. Teve uma fala preconceituosa chamando o ex-ministro de negro de primeira linha. Era só isso que ele precisava fazer.
só isso que ele precisava fazer. Ou você pode ainda dar uma sugestão aqui embaixo de outra maneira como isso poderia acontecer. Então, este quadro tem a intenção justamente de mostrar esses casos maravilhosos do jornalismo brasileiro. A gente precisa celebrar o jornalismo nacional. Existem outras iniciativas que fazem isso. O Sensacionalista faz isso também. E aí a gente vai trazer aqui esses casos. Se você souber de outras notícias incríveis que relataram de maneira impressionante fatos ocorridos no nosso país, você fique à vontade para me escrever, para me mandar. Vou ficar muito feliz de trazer isso aqui, fazer uma breve análise linguística. Neste caso, muito simples, né? Preconceito mesmo, racismo, acabou. Então,